vai começar aqui. Na aula, nós já temos falado sobre o surgimento do ser humano, sobre o desenvolvimento, as grandes fases da pré-história. E agora nós vamos entender aqui, nessa aulinha curtinha, que é só uma introdução, né? Nós vamos entender sobre Mesopotâmia e Egito. Por quê? Mesopotâmia, né, que é o primeiro assunto, na verdade, a gente está falando do nascimento das primeiras sociedades. Certo, gente? Por que as primeiras sociedades? O que determina o fim da pré-história para a história, de acordo com a tradição, é a invenção da escrita. Ao termos algo para escrever, ao inventarmos uma série de símbolos que serviam como escrita, você tem uma divisão clara de uma fase da história para outra. É quando nessa época nós vamos ter também governos organizados, religião organizada, leis organizadas. Certo? Então, a gente tem que entender isso para a gente entender nosso assunto, nossa aula. Então, essa é a grande questão. História, nós vamos trabalhar para o sexto ano, o nascimento das grandes sociedades, as primeiras organizações sociais, certo? E a gente vai pegar aqui, olha, a gente começa com a Mesopotâmia. Ô, professor, o que significa a palavra Mesopotâmia? Ela significa terra entre rios. Isso é o que significa a palavra Mesopotâmia, certo? E aí por que terra entre rios? Porque ela vai nascer nas regiões do rio Tigre e do rio Eufrates. Onde fica isso hoje? Fica na região onde é o país chamado Iraque. E por que é importante a gente ter a questão dos rios? Bom, os rios eram fundamentais porque já existia a agricultura em larga escala para você alimentar grandes populações. Mas é fundamental entender que a agricultura daquela época era diferente da nossa hoje. Hoje se planta na época de chuva e espera uma colheita. Nesse tempo, você usava uma agricultura chamada regadio. Guarde esse nome, regadio. O que era na prática isso? Usava-se a margem dos rios como área de plantação. Os rios, quando tem época de chuva, eles não transbordam, eles não aumentam o seu leito. Quando as chuvas passavam, que o rio voltava ao seu leito normal, aquela margem que havia sido invadida pelas águas, essa margem ela ficava fértil, ficava cheio de um certo lodo que chamava de humus, e esse humus fertilizava a terra e aí você plantava. Então, é aí que é interessante sobre as primeiras sociedades. Nas primeiras sociedades eram áreas de deserto, esses países, hoje Iraque, Irã, ali, são países desérticos, muito quentes, mas justamente ali é que surgiu a grande agricultura, porque se aproveitava a pouca época de chuva, mas ela fertilizava a margem dos rios e dava para você criar toda uma safra, todo um processo de plantação e colheita. Então, isso era uma das grandes vantagens desse modelo. E assim, esse território que vocês estão vendo aqui nesse mapa, certo? Ele foi sucessivamente invadido por povos nômades que se fixaram ali. Nômades eram povos que não têm onde morar, eles se deslocam constantemente em busca de comida, alimento e sustento. E ao achar esse lugar, eles ficaram. Então foi invadido por sumérios, acádios, amoritas, assírios, caldeus. Esse nome você acha muito na Bíblia. São povos que são contemporâneos aos povos de Israel, aos hebreus. E nós vamos estudar os hebreus daqui a 15 dias. Certo? E isso. Com 4.000 a.C., você começa a ter as primeiras cidades bem formadas, governos bem formados. Só uma lembrança, gente, como é que se divide a história? A gente é 4.000 a.C., então são 6.000 e tantos anos atrás. Por que se divide a história antes de Cristo e depois de Cristo? Certo? Isso é uma tradição do mundo ocidental. Né? Nós que fazemos parte da tradição cristã, judaico-cristã, nós que moramos na Europa e nas Américas, dividimos a história em duas épocas, antes de Cristo e depois de Cristo. Outros países, com outras culturas, outras religiões, têm outras contagens de tempo. Mas é basicamente isso. Então você tem que fazer um cálculo, de 4.000 anos atrás,
você tem que colocar 4.000 mais os 2.000 depois de Cristo que estamos. Então, foi há mais de 6.000 anos atrás que surgiram as primeiras sociedades organizadas nessa região aqui, na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, mas na época não tinha esse nome, né? Certo? Aqui estou vendo o mapa. E aqui, ó, vamos entender quem foram os primeiros povos mesopotâmicos. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. As enchentes do rio Tigre e Eufrates são mais violentas que a do rio Nilo. Certo? O rio Nilo, que é do Egito, que nós vamos ver na próxima semana. Mas, na maioria das vezes, provocavam inundações violentas. E os primeiros povos a invadirem foram os sumérios, certo? Os sumérios vão viver no que hoje é o Planalto do Irã e fixaram-se na Caldeia. E eles aperfeiçoaram as técnicas de irrigação, arquitetura e comércio. A plantação na beira do rio é basicamente uma criação dos povos acádios. E eles criam a primeira forma de escrita aqui, que é a escrita cuneiforme. Esse aqui, ó. É claro que ela não é uma linguagem fácil de entender, né? Tem que ser um pesquisador que entenda isso, mas ela tem uma grande utilidade. Para que se via isso aqui? Quando as sociedades se formaram, que surgiram reis, assumiram os mais fortes, começaram a dominar as mais fracas e começaram a exercer poder, eles cobravam impostos. Impostos eram uma maneira da pessoa pagar para ser protegida pelo Estado, certo? Para evitar que suas terras fossem invadidas, para garantir que eles, obedecendo ao rei, o rei também os protegeria. Só que com a população crescendo muito, era um povo inteiro, não era uma cidadela, era um povo enorme. Não tinha como você saber só pela memória quem pagou ou quem não pagou. E os sumérios inventaram um tipo de escrita que era capaz de registrar o pagamento de impostos. Não havia papel, se escrevia em tábuas de argila mole, e aqui uma pessoa autorizada pelo rei fazia o cálculo dos pagamentos. Isso aqui são esses símbolos aqui, que você vê parecem iguais, mas eles têm formatos diferentes, representam diferentes quantidades, eram substitutos do que hoje nós chamamos de números. Certo? Havia uma série de vários símbolos que explicavam como eram a escrita. Daqui a pouco eu vou mostrar só para você ter uma ideia de como era, com mais detalhes, tá certo? E há mais ou menos 5.000 anos atrás, desde de Cristo, acontece uma revolução urbana. O que é isso? As cidades crescem, a população cresce, as pessoas começam a viver mais, sobreviver mais, porque a alimentação era melhor. Certo? Então, é isso. Os sumérios são o povo que, na prática, funda a sociedade ao criar a primeira forma de escrita. Tá certo? E depois dos sumérios, vai ocupar aquele território, há quase 4.000 anos atrás, um povo chamado de babilônicos. Os babilônicos vão chamar Império Babilônico ou Império de Hammurabi. Hammurabi dominou todo aquele território, né, que você vê, aquele mapa gigantesco, por todo aquele território. E aí eles tiveram outro problema. E aí é uma coisa interessante, porque os babilônicos eles vão trazer uma coisa que para nós é muito útil, que é um sistema de leis. Antes de surgir os povos babilônicos, né, os acádios, a lei era a tradição, era falar de boca em boca. Então, o que era certo, o que era errado, o que era permitido, o que era proibido, era falado apenas entre a comunidade. Os babilônicos tinham um problema. Eles dominaram várias tribos, eram um povo guerreiro, e aí invadiram vários povos. E haviam aí várias culturas diferentes. Não dava para você dominar eles apenas pela fala, pelo boca a boca. Então, eles foram forçados a desenvolver uma primeira forma de comunicação da lei. Aproveitando-se que a linguagem havia sido melhorada, ou seja, aproveitando-se que agora a escrita não só falava de números, mas também falava de palavras, falava de coisas abstratas, como sentimentos, como ideias. Como era possível transcrever isso no papel, houve uma evolução da escrita. Há 4.000 anos atrás, os babilônicos criam o primeiro código de leis da história, que era o código de leis chamado Lei do Talião, ou Código de Hammurabi, que significava olho por olho, dente por dente. Isso queria dizer o quê? Queria dizer que o castigo ao crime
era igual ou semelhante ao crime que você tivesse cometido. Então, por exemplo, o cara matou, ele ia morrer. O cara feriu, ele ia ser ferido. Não pela pessoa que feriu, mas pelo governo que ia fazer isso com ele. Ele ia sofrer o que ele causou. Certo? É claro que isso é um sistema de leis que, para nós, hoje é um sistema injusto, porque ele tinha um problema. Ele dificultava muito, por exemplo, uma pessoa provar sua inocência depois. Por exemplo, uma pessoa era chamada de ladrão, ela tinha a mão cortada. Os castigos eram sempre físicos, ou quase sempre físicos. E aí, qual era o problema? Se depois a pessoa provasse que era inocente, como é que se colocar a mão nela de novo? Né? Sem contar que é uma lei extremamente injusta para nós, porque ela só levava em consideração os homens adultos. Mulheres e crianças não eram considerados cidadãos por essa lei. Viu? Essa lei, do olho por olho, dente por dente, ela só valia essa justiça italiana para quando fossem homens com homens. Por exemplo, mulheres e crianças não eram vistas como pessoas, eram vistas como propriedade do homem adulto. Então elas não tinham o mesmo direito. Você podia, por exemplo, vender a mulher, os filhos como escravo, pagar uma dívida, por exemplo. Então, mas qual era a vantagem dessa lei? Apesar dela não ser uma lei assim que para nós hoje fosse uma lei aplicável. Nós temos cadeia, nós temos polícia, nós temos exército. É outra época. Mas por que não? Qual é a vantagem dessa lei? É que por ser escrita na pedra, tá aqui a pedra uma das pedras onde ficava escrita a lei, por ser uma lei escrita em pedras, exposta nas cidades, ninguém podia dizer que não sabia e ninguém podia dizer que leu outra coisa. Certo? Então, era essa grande vantagem da lei do talião, criada por um outro povo que habitou a Mesopotâmia, que foram os babilônicos. É uma grande mudança, certo? Depois vão ter outros povos, como assírios, caldeus, e também os caldeus vão ser chamados do segundo império babilônico, certo? Que vai construir, por exemplo, os jardins suspensos, a Torre de Babel, que fala na Bíblia, né? E vai ter o famoso rei Nabucodonosor, também citado na Bíblia, se não me engano, no livro de Daniel, certo? Isso é citado na Bíblia, essas histórias. Então, esses povos também têm um caráter que eram povos guerreiros, lutadores, certo? Eram basicamente isso, certo? E aqui, para você ver os domínios do que foi a Mesopotâmia. Todo esse território, que hoje, por exemplo, passa pelo Irã, pelo Iraque, hoje, né? Pela Palestina, pela Arábia, tudo isso, todos aqui eram territórios onde foram ocupados. Essa parte verde aqui, ó, eram as partes onde ficavam as principais plantações, que eram as partes que eram inundadas durante as épocas de cheia. E aqui se fazia as plantações para você garantir o sustento da sociedade com o passar do tempo. Certo? Como era a vida desse povo? Certo? A vida desse povo era o seguinte. Em primeiro lugar, quem governava era um rei, era uma monarquia. E esses reis, as pessoas achavam que eles eram representantes de Deus. Na Mesopotâmia, os povos da Mesopotâmia achavam que o rei era um representante de Deus e não um Deus vivo. Certo? Mas achavam que tinha que obedecer ao rei, porque obedecer ao rei era também obedecer a Deus. Os mais ricos eram nobres, guerreiros e sacerdotes. Por que eram os mais ricos? Nobres eram as famílias que tinham terras que o rei dava, guerreiros comandavam o exército e sacerdotes comandavam a religião. E os sacerdotes tinham muito poder, porque eles é que convenciam o povo a obedecer ao rei, dizendo que obedecer ao rei era também obedecer aos deuses, certo? Entre os pobres estavam os escravos e os camponeses. O professor, e como é que alguém virava escravo? Aí era o problema. Naquela época, geralmente você virava escravo ou quando tinha uma dívida, ou quando cometia um crime, ou quando você era um prisioneiro de guerra, então você era escravizado, certo? Era a classe mais baixa e escravo nunca deixava de ser escravo, certo? Depois disso vinham os camponeses. Os camponeses eram povos que trabalhavam na terra e recebiam comida e abrigo, mas eles não eram exatamente de dinheiro para comprar ou vender, certo? Nas cidades,
Os artesãos eram outra classe pobre, mas que tinham uma vida melhor. Eles produziam vasilhas, vidro, objetos de madeira, móveis e por aí vai. Fabricavam cerveja, tijolos, tecidos, couros, coisas de metal. Era uma classe pobre, mas não tão pobre, certo? Esses povos, eles têm muita influência em coisas que nós temos hoje, por exemplo. Eles estudavam já os corpos celestes, entendiam as estrelas, desenvolveram algumas formas de astrologia e astronomia. Foram inventores, esses povos inventaram as primeiras formas de matemática, certo? E geometria também. Criaram um calendário que era baseado na Lua e não no Sol. Dividiam a semana em 7 dias e a divisão do ano em 12 meses. Tudo isso foram invenções desses povos. Na religião, os deuses eles eram politeístas, tinham vários deuses, era um deus para cada área da vida. Então, Deus do amor, Deus da colheita, Deus da riqueza, Deus da pobreza, Deus do vento, Deus da chuva, e por aí vai. Esses deuses tinham formas tanto humanas quanto animais e também tinham, podiam ser homens ou mulheres, certo? Eles acreditavam que havia uma vida após a morte e que depois a pessoa reencarnava. Não havia assim ideia de inferno nesse paus da Mesopotâmia, certo? Então é isso. E voltando aqui, eu só queria mostrar uma coisa para vocês, para encerrar a aula aqui, são as primeiras formas de escrita. Tem essa aqui de baixo e tem essa aqui outra. Olha como era escrita diferente, as primeiras formas lá dos sumérios. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Você vê que é um de símbolos, ela ainda não tem letras. E esses furos que se fazia aqui representavam números, geralmente dezenas, 10, 20, 30. Eram basicamente assim que se fazia. Os emissários do rei, né, os escribas, eles faziam geralmente o quê? Desenhavam isso em tábuas de argila, colocavam para secar ao sol e deixavam com a pessoa, uma para eles, para prestar contas ao rei, e outra ficava ao sol justamente para que a pessoa pudesse provar que ela estava em dia com seus impostos. Então foi aí o surgimento da escrita, que é o que marca essa diferença. Espero que tenha sido claro, gente. Vou deixar isso nos grupos. Qualquer coisa que você não entender para a aula, você pode perguntar tranquilamente. Os slides que eu usei na aula estarão disponíveis e textos explicativos também estarão disponíveis. Tá certo? Todo mundo fica livre para fazer o que bem, para estudar como achar melhor. E vamos passar depois atividades para ver se vocês estão realmente se esforçando e aprendendo. Tá ok? Mas vamos à nossa primeira aula, a gente vai pegando o ritmo, os vídeos vão melhorando e a gente vai cada vez mais se abraçando e contribuindo uns com os outros, tá certo? Foi um grande prazer. Até a próxima semana.